Tarde, o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, que foi preso hoje na Operação Lava Jato, tinha uma passagem de ida para Portugal. A descoberta foi feita pelo Ministério Público Federal após a quebra do sigilo telefônico de Bendini. Bendini tinha passagem para Portugal para a data de amanhã e as informações dão conta que André Gustavo também tinha viagem para Lisboa na data de hoje. Esses fatos também foram levados em conta pelo Ministério Público Federal. Bendini foi detido em Sorocaba, no interior paulista. O ex-comandante da Petrobras é suspeito de ter recebido 3 milhões de reais em propina da Odebrecht entre junho e julho de 2015, com a justificativa de proteger a empreiteira em contratos na estatal. Bendini, que também tem nacionalidade italiana, assumiu o cargo de presidente da Petrobras em fevereiro de 2015, em meio à Lava Jato. O suposto pedido de propina, que teria ocorrido pouco depois de sua posse, está na delação de executivos da Odebrecht, entre eles o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht. A 42ª fase da operação foi batizada de Cobra, em referência ao codinome dado a Bendini nas planilhas de pagamentos de propinas da Odebrecht. Também foram presos os irmãos André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior. Os dois são sócios em uma agência de publicidade chamada Arcos e são apontados como operadores da propina. Em nota, o advogado de Bendini disse que o ex-presidente da Petrobras, desde o início das investigações, forneceu dados fiscais e bancários. Portanto, para ele, a prisão temporária é desnecessária por se tratar de alguém que manifestou disposição de depor e colaborar com a justiça. A defesa destaca ainda que a passagem de volta de Portugal já estava comprada para o dia 18 de agosto. E o procurador da República, Ataíde Ribeiro Costa, criticou o ministro da Justiça, Torquato Jardim, por não ter consultado a força-tarefa da Lava Jato antes de reduzir os efetivos dedicados à operação em Curitiba. Torquato Jardim foi anunciado como ministro da Justiça em 28 de maio. Em 6 de julho, a Polícia Federal divulgou o encerramento do grupo de trabalho exclusivo da Operação Lava Jato na capital paranaense. A equipe passou a integrar a Delegacia de Combate à Corrupção e Desvios de Verbas Públicas. O anterior ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, quando no cargo, visitou a Força-Tarefa em Curitiba e se comprometeu a fortalecer a Lava Jato. O atual ministro não fez um movimento no mesmo sentido. Sequer consultou a Força-Tarefa sobre o quanto de investigação tinha e o quanto de necessidade de efetivo havia. É uma responsabilidade dele essa diminuição e temos que fortalecer a Polícia Federal. E a menos de uma semana da votação na Câmara, que vai autorizar ou não a investigação contra o presidente Michel Temer, denunciado por corrupção passiva, uma nova pesquisa Ibope aponta que 70% dos brasileiros reprovam o governo do PMDBista. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. O último levantamento do Ibope, pedido pela CNI, feito em março, apontou que 55% dos entrevistados avaliavam o governo Temer como ruim ou péssimo. Agora, após a delação da JBS, divulgada em maio, a reprovação subiu para 70%. 31% achavam a gestão dele regular. Dessa vez, o índice foi para 21%. Já a aprovação do PMDBista caiu pela metade. As avaliações de bom ou ótimo passaram de 10% para 5%. A porcentagem dos que não sabem ou não responderam foi de 4% para 3%. Dentre outros pontos, os 2.000 entrevistados agora em julho, de 125 cidades brasileiras, também foram questionados sobre a confiança no presidente da República. 10% responderam que confiam em Temer, 87% disseram que não confiam e 3% falaram que não sabem ou não responderam. E olha, quem gosta de passear nos parques aqui da capital paulista, espera encontrar esses espaços limpos e bem cuidados, não é mesmo? Mas os frequentadores de alguns parques da Zona Leste não têm encontrado eles nessas condições, não.
Falta de limpeza não é o que os frequentadores de parques municipais aqui em São Paulo querem encontrar, mas é a situação de hoje em alguns parques da Zona Leste. O Parque do Carmo, com 1.500.000 metros quadrados, está com mato alto por toda a parte, sem contar a quantidade de lixo espalhado. Banheiros sujos e o viveiro fechado. Até um ano atrás estava bem organizado, de repente começou a ficar desse jeito. E a gente está sem entender o que está acontecendo, né? Porque está tão abandonado. No Parque Raul Seixas a situação está melhor, mas quem frequenta o local conta que a limpeza foi feita há 2 semanas por moradores do bairro em um mutirão. Deu uma melhorada, né? Mas ainda tem uns lixos aqui. Mas há 2 semanas estava como? Me conta. Mato, muita sujeira. Tava bem feio mesmo. As torneiras já não estavam saindo água, os banheiros estavam com a porta fechada. Tava bem feio mesmo. E olha, o número de pessoas mortas pela Polícia de São Paulo neste semestre é o maior em 14 anos. Os dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública mostram que policiais militares e civis mataram 459 pessoas nos primeiros 6 meses do ano, número inferior apenas ao do ano de 2003, quando 487 pessoas foram assassinadas. Essas mortes são consideradas como reações ou oposições à intervenção policial e não entram na estatística de homicídio. De janeiro a junho, 30 policiais civis e militares foram mortos em serviço e de folga no estado. Ou seja, para cada policial que morreu em serviço nesse primeiro semestre, a polícia matou 36 pessoas, a maior taxa de toda a série histórica desde 2001. A Secretaria da Segurança Pública disse que desenvolve ações para reduzir a letalidade, que na maioria das vezes ocorre a partir da ação de agentes de segurança para impedir crimes contra o patrimônio. E afirmou ainda que todos os casos de mortes decorrentes de oposição à intervenção policial são investigados por meio de inquérito para apurar se a atuação do policial foi realmente legítima. E agora o tempo? Hoje foi mais um dia ensolarado em todo o estado de São Paulo. E com esse ar seco, a umidade relativa não para de cair. E olha, de acordo com a meteorologia, não há previsão de chuvas tão cedo por aqui, viu? Vamos ver como fica o tempo amanhã? Sem novidades, com a massa de ar seco ainda em atuação, não temos nenhuma mudança em relação a hoje. O sol predomina entre poucas nuvens e a umidade do ar continua baixa, principalmente no período da tarde, entre 20% e 30%. Por isso, a recomendação é se hidratar bastante. Ainda faz friozinho na madrugada, mas esquenta ao longo da tarde. A máxima bate na casa dos 29 graus em Botuporanga, dos 28 em Presidente Bernardes. No centro-norte paulista faz até 27 graus nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e São José do Rio Preto. E no litoral, a máxima vai ficar em torno dos 24 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Vamos ver como ficam as temperaturas nos próximos dias aqui na região metropolitana? Nessa madrugada teremos mínima de 12 graus e máxima amanhã à tarde de 23 graus. Aí no final de semana o tempo continua seco e ensolarado por aqui. A máxima prevista é de 24 graus tanto no sábado quanto no domingo. Vamos agora ao nosso Gazap. Basta mandar um vídeo de até 1 minutinho que nós mostramos aqui no Gazeta News. Vamos ver de onde vem a reclamação de hoje? Vila Maria, na Zona Norte. A Renata Deliso Polese reclama da falta de poda em uma árvore que já está com os galhos em meio à rede elétrica. Ó, como vocês estão vendo, aqui é a árvore. Olha o poste aqui, tá vendo ele? Olha, os fios estão tudo dentro dela. Ela já reclamou na prefeitura e até mandou a foto com o número do protocolo de fevereiro deste ano. Mas até agora, nada. Se você também quer cobrar as autoridades sobre um problema próximo à sua casa, grave um vídeo e mande aqui pra gente. Não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Mas o número você já conhece, é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Então, participe! A Prefeitura Regional da Vila Maria, Vila Guilherme, informa que a poda dessa árvore mostrada deve ocorrer em até 60 dias. Vamos cobrar. E o Gazeta News desta quinta-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva.
Até amanhã!